As imagens que você verá a seguir pertencem a um filme antigo, preservado por décadas como uma relíquia de família. O vídeo nos foi enviado por um espectador com raízes na Alemanha, cujos avós viveram por muitos anos na França. Pouco tempo depois de enviar essas filmagens, o contato foi perdido, e elas permaneceram como o único registro conhecido de seu ofício, de sua rotina e do trabalho que sustentou sua família por toda uma vida. Até hoje, ninguém conseguiu identificar com precisão o local ou o período em que essas cenas foram registradas. O objetivo deste vídeo é justamente esse: observar, comparar e tentar descobrir onde trabalhou o homem responsável por uma das tarefas mais perigosas da história industrial europeia. Ja, da kommen Sie her, beguckt euch die Sachen mal mit den besten Marken da. Meister. Nein, die muss da noch etwas runter. Ne? Ja. Und da der Keil unten raus. Ja. Da. Jetzt, Jung. Hast du richtig Stand hier? Ja. So, ist klar. Aha. Soweit? Ja, weiter. Ja, oder die Leise noch kaputt. O material extraído aqui é a ardósia, uma rocha metamórfica laminada, amplamente utilizada em telhados, pisos e revestimentos na Europa do século XX. Pelos métodos de extração manual, pelo formato das frentes de corte e pela ausência quase total de mecanização pesada, é muito provável que essas imagens tenham sido gravadas em uma região tradicional de ardósia, entre o nordeste da França e o oeste da Alemanha. So, Will, da müssen wir denn jetzt hier rumtun, dass wir von da ein Loch reinmachen hier, ne? Ja. Müssen wir da so rummachen. Mehr feste. So, Und dann, wenn man durch hat, dann auseinander. wollen wir mal und dann- probieren. Ob man schafft. So, hören wir sehen. Fritz, komm mal nach. Pack mal an hier. A forma de vestir dos trabalhadores, as ferramentas utilizadas e o ritmo do trabalho indicam um intervalo provável entre o final da década de 1930 e o início dos anos de 1950. Um momento em que a Europa se reconstruía e materiais tradicionais como a ardósia ainda eram indispensáveis para cidades inteiras. Hier, dann den Kutz, hier ist das nicht der gute Weg, sag mal. Ja, Das ja. legen Kutz, haben hier ein Loch rein und tun jetzt durchs Gute Lager, Weg. ne? Ja, Und dann tun wir auseinander lagern, dann werfen wir ihn um. und vom Lager näher. Springt raus. Dritte Blättchen dabei. Regiões como as Ardenas, na França, ou a área das montanhas de Ardósia do Reno, na Alemanha, concentraram por décadas pedreiras muito semelhantes a esta. Nesses locais, a extração seguia exatamente esse padrão: cortes verticais, separação manual das lâminas e transporte feito quase inteiramente pela força humana. Da ist er. So, dann müssen wir erst mal sehen, was den so. Da haben wir die Schaukel. Ja.
que vemos aqui não é apenas força bruta. A divisão da ardósia exige precisão, leitura da pedra e anos de experiência acumulada. Antes mesmo do primeiro golpe, o trabalhador já sabe onde a rocha vai ceder. A ardósia possui planos naturais de clivagem, camadas formadas ao longo de milhões de anos, que só se revelam a quem aprendeu a observá-las. O cinzel é posicionado exatamente sobre essa linha invisível. O martelo não desce com violência, mas com peso controlado. Cada golpe é calculado. Força demais estilhaça a peça. Força de menos não abre a rocha. Esse equilíbrio só existe pela repetição diária. São milhares de pedras partidas, milhares de erros no passado, até que o corpo aprenda o ponto exato. Aqui a mão segue o que o olho já decidiu. A rocha se abre não por imposição, mas porque foi corretamente compreendida. Is that wrong? Yeah. À primeira vista, o gesto parece simples. Alguns golpes curtos, secos, e a pedra se parte. Mas essa facilidade é apenas uma ilusão para quem observa de fora. O que realmente move esse trabalho não é força bruta, é experiência. O homem que vemos aqui já carrega a técnica no corpo. A posição dos pés, o balanço dos ombros, o ponto exato onde a marreta toca a rocha. Tudo acontece quase sem esforço aparente. Esse tipo de domínio não se aprende em semanas nem em meses. É memória muscular construída ao longo de décadas. O braço não pensa, ele lembra. Curiosamente, muitos homens jovens, fisicamente fortes e bem condicionados, dificilmente conseguiriam repetir esse movimento por mais de alguns minutos. A marreta, que parece leve nas mãos desse trabalhador, exigiria deles não apenas força, mas resistência, controle e técnica que só o tempo é capaz de ensinar. Na pedreira, o peso real não está na ferramenta, está nos anos acumulados de trabalho, e quando a experiência fala, a pedra obedece. Was machen wir jetzt hier, Willi? So am besten Ja, mittendurch. durch die Mitte, mittendurch. Ja, so. Ja. Nimm den, der Schärfer zum Kinder.
einschlagen, die Dinge. Ja, gut. Furchtbar. Ah, ich glaube, Ja, wollen sie schlecht. da unten ist der Bier, den können Sie noch mal pinnen und kloppen. So, Da macht, den ne? machen. Dann ist die Brocken da runter drauf. Ja, Willi, ich glaube, den nehmen wir so. Das ist guter Weg so, ne? Ja, ja, ja. Hier oben. Mal hier in der Mitte ein Loch rein. Noch Ne? hin. Wie es so aussieht, muss das sein. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ist guter Weg. Da ein Loch hin, Ja, dann ja, ja. weg damit. Ja, was probiert. Ja. Gib mal das Fäustchen. So. Alte Brückenwagen stehen. Oh, prima, die sind gut. Hast du die denn schon alle auf? Ja, ja, ja. Da kommen die Wagen also. Haust ja wieder drauf heute. Ah, ja. Ah, Willi, du könntest auch eben anpacken, Ja, ne? weißt du? Oder- Se vocês repararem com atenção, curiosamente não há jovens trabalhando aqui. Os homens que vemos nessas imagens já carregam o peso dos anos, não apenas no rosto, mas nos gestos cuidadosos e na forma como se movem sobre a rocha. Esse tipo de trabalho não selecionava pela força, mas pela experiência. Jovens até começavam como ajudantes, mas poucos permaneciam. A pedreira era implacável. Um erro nos primeiros anos podia significar um acidente grave ou simplesmente o fim do caminho. Foi assim que ficaram apenas os que aprenderam a ler a pedra, a ouvir os estalos antes do deslizamento, a reconhecer as fendas invisíveis. Muitos dos mais novos buscaram outros rumos, trabalhos menos perigosos, enquanto essa geração permaneceu, não por escolha, mas por não ter para onde ir. Entre eles estava o avô de nosso ouvinte, que por décadas trabalhou neste mesmo paredão e acabou guardando essas imagens em casa, talvez sem imaginar que um dia se tornariam um testemunho histórico. O que vemos aqui não é apenas uma pedreira em atividade, mas o registro silencioso de uma geração inteira no fim de seu ofício. Komm, Willi, wir können so weiterfahren. So. Right. So, das machst du gut. Ja.
gisteren was en niet geweest. Ja, weil du besser kannst dann Ja, ich. komm. Ja, der ruhig weg. Ne? Ja. Ja, gaan we maar. Dan moesten we een busje nooier en kijk, kijk, haas. Este homem que vemos agora é o avô de nosso ouvinte. Neste dia específico, ele passava horas quebrando pedra, um trabalho meticuloso, repetitivo, que exigia a atenção total a cada golpe. Pelo tamanho e pelo formato das peças, é provável que fossem destinadas ao calçamento ou à preparação de blocos usados em trilhos e estruturas de apoio, como os dormentes que sustentavam o transporte dentro da pedreira. Já com idade avançada, ele continuava ali, concentrado, não por força física, mas pela experiência acumulada ao longo de uma vida inteira. Cada movimento é contido, cada golpe calculado. Não há pressa. Apenas o conhecimento de quem aprendeu, com o tempo, que um erro pequeno pode ter consequências grandes. Este momento simples, quase silencioso, revela mais do que uma técnica de trabalho. Revela a permanência de uma geração que continuou até onde o corpo permitiu, sustentando com as próprias mãos uma atividade que hoje já não existe da mesma forma. Essas pequenas estruturas não são casas, são abrigos de lascador. Abrigos de trabalho montados ali mesmo, com tábuas de madeira simples, apoiadas diretamente sobre o terreno da pedreira. Eles serviam para conter estilhaços, proteger do vento e do sol e criar um espaço mínimo onde o trabalhador pudesse se concentrar. Nada aqui foi feito para conforto, tudo foi feito para continuar trabalhando. Mas, após longos períodos passados ali, esses abrigos acabavam se tornando uma espécie de segundo lar. Was stimmt das? Stimmt genau.
Ja, so, verdeckt nochmal. Wie so ein Wehr kann man doch immer haben, wa? Doch, Ja, ja. doch. Ja, ich will auch was in de Bude zetten. Ja, auch gut. Ja, sicher, das. Nee, in de Bude is het beter als we zitten in de Bude Ja, erin. ja, sicher, Gott auch. Ist klar. Ah, jetzt wordt het reden. Este homem não extraía a pedra, mas garantia que todos os outros conseguissem fazê-lo. O ferramenteiro era uma das figuras mais importantes da pedreira. Era ele quem forjava, ajustava e reafirmava cada ferramenta usada na extração da ardósia. Cinzéis, ponteiros, talhadeiras e cunhas perdiam o fio rapidamente sob o impacto constante da rocha. Sem a manutenção diária, o trabalho simplesmente parava. O ferramenteiro precisava entender a pedra tanto quanto quem a extraía. O ângulo de corte, a dureza do aço, o ponto exato da têmpera. Tudo influenciava diretamente na segurança e na eficiência do trabalho. Segundo o relato de nosso espectador, este homem era primo de seu avô. Um parentesco simples, mas que hoje transforma essas cenas em algo ainda mais raro. Infelizmente, o nome desse homem se perdeu no tempo, mas o som do aço, o calor da fornalha e as ferramentas que ele moldou continuam vivos nessas imagens. Antes de encerrar, deixamos aqui um agradecimento especial ao espectador que compartilhou essas imagens conosco. Sabemos que elas carregam mais do que registros de trabalho, carregam memória, história e a presença silenciosa de quem já não está mais aqui. Esperamos que esta análise tenha ajudado, ainda que parcialmente, a lançar alguma luz sobre o período, o local e os ofícios retratados nessas cenas. E se você que está assistindo reconhece essa pedreira, esses métodos de trabalho, ou acredita saber onde essas imagens foram registradas, deixe seu comentário. Às vezes, a resposta que procuramos não está nos arquivos, mas na memória de quem viveu, ou de quem ouviu essas histórias de perto. Obrigado por assistir e por ajudar a manter viva a memória do trabalho e das pessoas que o sustentaram.